Saudações, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão nos assistir, mas eu quero aqui lhes cumprimentar, né? Nós iremos hoje concluir a nossa jornada de 2020, né? E de antemão, eu já quero agradecer a todos vocês pela presença, pela confiança depositada durante todo o ano, né? Nós começamos presencialmente e por força das circunstâncias terminamos agora nessa modalidade remota, né? E aí eu quero demais agradecer a quem ficou conosco até aqui, a quem nos deixou no meio do caminho e principalmente aqueles e aquelas que usufruíram do nosso curso, de tudo o que o curso oferece. Porque são vocês o nosso termômetro, são vocês que podem nos dar o melhor retorno possível quanto a quanto ao que a gente faz, quanto à qualidade do nosso serviço. Então, quanto mais utilizar, melhor. Né? Então, a quem produziu muito texto, a quem assistiu às aulas, a quem acompanhou monitoria, a quem veio tirar dúvida, a quem fez simulado, a quem assistiu aula interdisciplinar, obrigado, porque vocês são quem nos dão o melhor retorno possível, porque é quem usa mais, certo? E a quem não conseguiu fazer isso, eu peço que de uma próxima vez, caso haja essa possibilidade, espero que não, principalmente para quem está fazendo o Enem valendo, né, que usufrua mais para que vocês possam, inclusive, ter um retrospecto melhor, tá bom? Hoje, como vocês sabem, né, a gente está nessa reta final, na reta final do nosso trabalho, nós estamos trabalhando com aulas temáticas, né, retratando alguns temas mais importantes, e o tema de hoje é extremamente importante, eu quero mostrar para vocês aí, né, tá acompanhando os slides, a necessidade de combate ao analfabetismo funcional no Brasil. Nós produzimos sobre este tema já, tá certo? A gente já produziu sobre esse tema, e esse tema aí, a gente produziu sobre analfabetismo absoluto e funcional. Eu coloquei a proposta com os dois, que é para a gente escrever sobre os dois e não ter problema. A aula de hoje é especificamente sobre o funcional. Por quê, professor? Porque o senhor tirou o absoluto? Porque a discussão mais incisiva é sobre o analfabetismo funcional, que ele é, em certa medida, mais perigoso do que o analfabetismo total, ou analfabetismo integral, ou analfabetismo completo, né, como queira. Ele é mais perigoso por quê? Porque os indivíduos, eles se travestem de conhecimento, certo? Para ocultar um perigo muito grande para aquele próprio conhecimento, para aquele trabalhador, para aquele funcionário, para aquele professor, para aquele cidadão, que é o analfabetismo. Então você se traveste, você se veste de conhecimento, muitas vezes por trás de um diploma, muitas vezes por trás de um curso técnico, muitas vezes por trás de um currículo recheado de disciplina, de livro, de material, de apostila, e no fim das contas, ou então de um empilhamento de leituras durante um ano inteiro, né? Pode conversar com qualquer adolescente desse que você veja por aí, adolescente, principalmente esses ligados ao mundo geek, ao mundo nerd, aquela coisa toda, pode ir atrás. Todos devem ter lido este ano, sobretudo neste período de pandemia, devem ter lido aí durante o ano 60 livros, 50 livros, 40 livros, eu conheço inúmeros. E por que é que estas pessoas permanecem analfabetas funcionais? Porque estas pessoas são uma das mais analfabetas funcionais. É justamente aquela pessoa que tem um volume de leitura enorme, uma carga horária, de um currículo disciplinar de escola avassalador, cursos superiores de faculdades renomadas no Brasil e, quiçá, no mundo, analfabetos funcionais. Então, a gente vai dar uma analisada nos dados agora, vamos dar uma pesquisada, vamos dar uma passeada por esse cenário que é lamentável, mas que tem jeito. E tem jeito procurando o caminho correto. Geralmente, o jeito não é aquele que a gente, com o qual nós estamos acostumados a discutir, a falar. Mas tem jeito, é um problema seríssimo, como eu digo, talvez mais sério do que o analfabetismo total, do absoluto, certo? E por isso merece a nossa atenção, tá bom? Então, vamos embora e mais uma vez, obrigado pela presença de vocês por aqui. Olha só, qual é a diferença entre estes tipos de analfabetismo? Vamos lá, vamos acompanhar, vamos dar uma interpretada aqui nessa tirinha, desculpa, nessa charge. Primeiro o personagem diz assim, cara, olha que legal,
A taxa de escolarização dos brasileiros entre 5 e 17 anos já passa de 93%. Você leu essa notícia? Li, mas não entendi quase nada. Perceba que ele diz aqui, ó, a taxa de escolarização dos brasileiros. É importante que vocês percebam isso. Quando ele diz a taxa de escolarização aqui, eu quero chamar a atenção para vocês para esse feito, né? Ó, escolarização. Professor, o que é escolarização? É nada mais, nada menos do que frequência na escola. Certo? Então, taxa de escolarização é frequência na escola. Então, nós temos 93% no jornal que foi lido por este personagem aí, 93% dos personagens frequentando, dos cidadãos adolescentes frequentando a escola. E aí, o amigo dele aí atrás, você lê, mas não entendi muita coisa que está escrito aí não. Ou seja, ele é um dos que está dentro da escola, mas que não sabe absolutamente nada, certo? Nesse quesito aí que a gente tá analisando, certo? Aí vamos lá. 3 em cada 10 brasileiros têm limitação para ler, interpretar textos, identificar ironia e fazer operações matemáticas em situações da vida cotidiana. E por isso são considerados analfabetos funcionais, segundo Vanessa Fajardo, da BBC, no ano de 2018. Então, galera, vamos lá. Preste bem atenção no que a gente está discutindo aqui agora. Ó, a gente precisa entender que o analfabetismo funcional, ele depende de alguns quesitos que são importantes para a gente saber diferenciar, certo? Por quê? Porque não é somente não saber ler, né? O analfabetismo absoluto, ele tem uma característica e o funcional tem outra. E outra coisa, muitas pessoas deixam de lado características que são típicas de analfabetos funcionais. Por quê? Por uma questão de não querer assumir que é um analfabeto funcional. Quase todos nós somos, minha gente. Quase todos nós somos analfabetos funcionais. E isso não é algo restrito à pobreza, aos menos escolarizados, a quem tem menos padrão, menos poder aquisitivo. Isso faz parte do Brasil quase todo, pessoal. Preste bem atenção no que a gente vai analisar a partir de agora. Escute só. Olha só. O que é analfabeto absoluto? Acompanha aí, ó. Eu tô aqui, ó. Olha a seta. O que é analfabeto absoluto? É a pessoa incapaz de ler e escrever um bilhete simples, certo? Antigamente, o analfabeto absoluto era aquele que não sabia redigir o seu próprio nome. Mas passados os estudos, e aí eu quero mostrar a vocês isso aqui, passados os estudos, por exemplo, meu nome é Diego, e aí eu aprendo aqui a escrever o meu nome completo, certo? Diego Leite Severo. E aí, o teste que era feito era esse. Redija o seu nome. Se você conseguir escrever o seu nome, você está alfabetizado. O que era que as escolas, inclusive, ensinavam, o que era que as pessoas aprendiam, o que era que os cursos ensinavam? Aprenda o desenho das letras que você está escrevendo, e você escreve o seu nome no teste, recebe o certificado de alfabetização e passa a gozar dos benefícios de quem é alfabetizado. E aí as pessoas passaram a fazer o quê? A reproduzir as letras, ou seja, a literalmente desenhar o seu próprio nome. E aí estava aprovado. Depois, com o critério de letramento, que aí modifica, né? Alfabetização é uma coisa, certo? Alfabetização é uma coisa e letramento é outra. Professor, alfabetização diz respeito a quê? Alfabetização diz respeito, especificamente, àquela pessoa que sabe o alfa, vou até separar as palavras, que sabe o alfabeto. Certo? Para até pegar as mesmas palavras que estão aqui. Então, aquela pessoa que sabe o alfabeto, que sabe as nossas letras, que faz a ligação silábica, entendeu? Que escreve uma palavra, duas, até constrói uma frase, quem sabe? Essa pessoa, ela é alfabetizada. Escreve o próprio nome, muitas vezes, ok? Quem é letrado, professor, é o quê? Quem é letrado é aquela pessoa que está inserida e partícipe
da cultura de letramento de uma sociedade. Certo? Vamos analisar esses termos aqui que eu trouxe, vamos analisar esse conceito. Uma pessoa que está inserida e partícipe da cultura de letramento de uma sociedade. Vamos lá. A sociedade em que nós vivemos, é uma sociedade gráfica, preste bem atenção. Nós vivemos em uma sociedade gráfica, certo? Nós vivemos em uma sociedade letrada, certo? E nós vivemos em uma sociedade numérica. Ou seja, tudo da nossa sociedade é feito por meio da escrita, os meios oficiais, tudo que for oficial, regulamentado e legítimo na nossa sociedade, no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil, certo? É representado por meio da escrita. A nossa sociedade, ela é uma sociedade que depende deste grau de letramento, da escrita, para poder sobreviver. Não é nem viver, é sobreviver. E também é uma sociedade numérica, porque ela depende dos números, né, escritos para poder viver, para poder funcionar. É difícil para muita gente, inclusive, reconhecer isso, né? Isso aí, pessoal, isso aí nos remete a um nome que é a sociedade chamada de grafocêntrica. Sociedade grafocêntrica, aquela em cuja constituição central está a escrita. Ok? Então, tudo na sociedade, no que diz respeito à esfera oficial, está assentado na escrita. Como nós, cidadãos, somos regulamentados por tudo o que é oficial, então a gente só tem como ter acesso a tudo da sociedade se for por meio da escrita. Não importa se é uma conta de bodega, não importa se é um comércio, não importa se é um ambulante, não importa se é um trabalhador informal, inclusive. Ele precisa ter noções mínimas disso. Então, uma pessoa letrada, ela tem que ser partícipe dessa cultura, ela tem que participar. Inserido, a pessoa está na sociedade, mas não está no letramento muitas vezes. Então, para participar, é preciso ser letrado. Para ser letrado, é preciso saber a função do que você usa para escrever. Para ser letrado, você precisa participar da maior parte das manifestações de leitura e de escrita que circulam na sua sociedade. Então, por exemplo, nós temos leitura e escrita por onde nós passamos. Aquelas pessoas que têm dificuldade com leitura, aquelas pessoas que têm dificuldade com escrita, elas passam perrengue com relação a isso. Elas demoram para interpretar, elas são facilmente manipuladas. Elas muitas vezes são enganadas com relação a questões financeiras, como troco errado, como determinados tipos de gêneros textuais que circulam, que não são entendidos. Entendeu? Até para o atendimento básico de saúde, obediência a placas e a regras. Tudo isso tem a ver com grau de letramento. Entendeu? As funções dos gêneros dentro da sociedade. Tem gente, pessoal, que não sabe pedir uma informação. Tem gente que não sabe pedir uma informação. Não é escrever um texto, não. É pedir informação, que é um texto. Pedir informação é um texto. Você está produzindo um texto naquele momento que tem uma função importantíssima para a sua vida naquele instante. E tem gente que não sabe fazer isso. Não é por timidez, não. É por não saber, não ter noção de localização geográfica. Não ter noção, não desenvolveu a habilidade linguística de localizar para as pessoas, de se localizar num espaço geográfico. Isso é demonstrativo de analfabetismo funcional. Para muita gente não é. Entendeu? Para muita gente, não, besteira, isso aí não é nada demais, não. E quando nós vamos subindo na escala da alfabetização, isso aqui tende a subir, mas tende a permanecer analfabeto funcional, só que numa escala de intelectualidade maior. Por exemplo, nós temos os analfabetos funcionais que pertencem à classe mais baixa da sociedade em termos de poder aquisitivo. Então, aquelas pessoas que passaram pela escola,
frequentaram a escola pública maiormente, muitas vezes nem terminaram os estudos, mas passaram pela escola, sabem escrever o seu próprio nome, né? Sabem escrever de modo geral com muita dificuldade, uma escrita muito rudimentar, no sentido da construção da frase dos textos, mas sabem escrever, sabem contar minimamente, entendeu? Mas aí, por exemplo, quando chega no mercadinho, pega um produto, certo? E é convidado a ver a data de validade. Qual é a validade desse produto? Muita gente pega assim e faz, sei não, olha aí. Não sabe procurar a validade de um produto. Bom, eu tô pegando uma situação daquela classe mais baixa. Então, é alfabetizado, mas é analfabeto funcional. Não sabe usar a escrita ao seu favor no momento que está precisando. Certo? Não sabe usar a escrita ao seu favor. Pega um produto que tem um preço, outro produto do mesmo que tem outro preço de outra marca. Qual dos dois compensa mais? Tem produto com marca X, preço Y. Tem produto com marca Z, preço W. Um mais caro do que o outro. Mas qual é o que compensa dos dois? Não sei. Analfabeto funcional. Não, analfabeto funcional. Não sabe fazer relação entre custo e benefício. Não sabe o que é custo e não sabe o que é benefício. Agora vamos subir a escala. Graduados. Frequentaram a escola, independentemente de ser pública ou privada, entraram na universidade, fizeram curso superior, se formaram, têm um diploma de que seja. Médico. Quantos clássicos da literatura nacional ou universal você já leu na sua vida? Nenhum. Você sabe quem foi um médico, viu? Um médico. Formação intelectual supostamente de elite. Certo? Você sabe quem é Machado de Assis, sabe? Sei. Leu qual obra dele? Nenhuma. Ou então, não, eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, certo? E qual é o núcleo daquela obra ali? Ele quer dizer o que com aquilo? Aquele capítulo tal, aquele capítulo das negativas, que é o último, ele quer dizer o quê? Por que Brás Cubas morreu para escrever um livro? Hã? Não, nem disso não. Na minha época não tinha isso, não. Oxente, mas meu amigo, como é que pode? Você não é médico? Não, meu amigo, eu sou médico, não sou professor de literatura. Quando a pessoa disser um negócio desse, você pode pegar o certificado de analfabeto funcional e você tomar assim aqui, chega. Assim, você é analfabeto funcional. Pode assumir. Isso não é problema. Pode ser revertido tranquilamente. Basta você ir atrás da lacuna. Sou professor de português. Certo? Tô aqui querendo colocar cerâmica na parede da minha casa. Colocar cerâmica e aí o pedreiro tá pedindo, a parede lá, o pedreiro tá pedindo quantos metros quadrados. O pedreiro liga pra mim e fala, Diego, eu quero saber quantos metros quadrados tem a tua parede. Faz aí, calcula aí. Na verdade, os pedreiros, eles têm uma mania de dizer assim, quantos metros de cerâmica dá? Quantos metros de cerâmica? Não sei. Vamos lá. Ah, a parede aqui. Não, mas tu não pode medir não, porque eu não sei muito medir não, a parede como é não. Você é analfabeto funcional. Você não sabe calcular a área de uma parede. Certo? Você multiplica aqui x vezes y e você tem a área de sua parede. E você diz quantos metros dá. Certo? Isso é analfabetismo funcional. Você não sabe usar o conhecimento que você adquiriu na escola básica na prática. Certo? Tá vendo que o grau de letramento, tá vendo que o grau de alfabetização aumentou, mas o de letramento não aumentou? Eu dei o exemplo do cidadão ou da cidadã pobre, do cidadão ou da cidadã de baixo poder aquisitivo, que passou pela escola pública, às vezes nem terminou o estudo e não sabe conferir a data de validade de um produto. Aí eu subi o nível de alfabetização. Fui lá para médico, para professor, para advogado, para engenheiro, para arquiteto, para caixa-prego. Para o cargo que for. Para deputado federal, para senador, para presidente da república. E fiz perguntas semelhantes. Porque é inadmissível que uma pessoa tenha uma formação intelectual aprofundada e difícil, como é a de médico, como é a de advogado, como é a de engenheiro, das mais diversas áreas do conhecimento, e a pessoa não tenha em sua formação
meia dúzia de classe da literatura para colocar no seu currículo. Aí você, professor, e qual a importância de a pessoa ler livros de literatura? A gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Qual a importância? Que importância tem de a gente ter uma formação em uma área do conhecimento X e ter que conhecer literatura, por exemplo, pelo fim da força? Que importância tem isso? O que isso tem a ver com o analfabetismo funcional? Eu vou conversar com vocês daqui a pouco sobre isso quando eu chegar nesta exposição. Mas de antemão, já fiquem sabendo, já fiquem entendendo aí como é que o analfabetismo funcional ele vai se equiparando. E no fim das contas, veja que coisa triste. No fim das contas, uma pessoa que tem uma formação intelectual muito alta, como é um médico, até um juiz mesmo, desembargador, que são pessoas de muita leitura e leituras difíceis, que entram em contato com palavras, com vocábulos de um nível de norma padrão muito alto, né, que é aquele que pertence ao domínio do direito, você encontra juiz, desembargadores analfabetos funcionais, você encontra. De bibliotecas vastas de obras de direito, às vezes até dominando a língua latina, especificamente para aqueles casos de direito. E se você perguntar se ele já leu algum autor latino da Antiguidade Clássica, ele diz que não leu. E o cara sabe latim para escrever um texto do direito, mas nunca leu um autor latino. Ele é um analfabeto funcional. Certo? Então, para você ter ideia, a coisa é muito séria. E acomete a população assim de modo vasto. Eu também, com essa minha fala, eu também não quero dizer que as pessoas devem ser oniscientes. Cuidado para não confundir analfabetismo funcional, ou então cuidado para não confundir uma pessoa alfabetizada letrada por completo, certo? Para uma pessoa onisciente. Não existe ninguém onisciente. Fora Deus não tem ninguém. Certo? Ninguém sabe muito de tudo. A maior parte das pessoas sabe pouco de nada. O que deveria ser interessante, professor? Todo mundo saber o suficiente de muita coisa. O suficiente para usar no dia a dia. O suficiente para você conseguir entender em que contexto você se encontra. O suficiente para você conseguir sair de situações vexatórias, situações graves, assim, inclusive de saúde. Entendeu? Você, por exemplo, como um dia eu já passei por isso, essa situação, quando eu levei minha filha no hospital, e aí a médica foi preencher um prontuário, né? Conversou com a minha esposa lá e preencheu o prontuário, olhou, minha esposa estava com minha filha no peito aí, dando de mamar, tinha 45 dias de vida na ocasião, e a médica olhou para ela assim, negócio de 1 metro de distância, menos do que isso, 50 centímetros de distância, bateu o olho na menina e disse que ela está com pneumonia. Isso é um desespero, né? Você sabe o que é uma criança, um recém-nascido com 45 dias de vida, ser diagnosticado com pneumonia, sem ter sido nem auscultada minimamente? Ela bateu o olho, disse, não, tá com pneumonia. Por essa respiração, tá com pneumonia. E ela tava mamando na ocasião. Respiração ofegante, mamando, com a boca ocupada, nariz um pouco congestionado. Pegou, foi no prontuário, passou o medicamento, entregou o prontuário direto na enfermagem. Quando ela entregou na enfermagem, trocou o plantão, foi embora. Aí eu fui por trás e disse com a minha enfermeira, moça, vem aqui, por favor. Eu queria o prontuário de Alice Costa. Pega aí, por favor. Ela fez, o senhor, que eu digo, eu sou o pai dela. Mas o prontuário é de uso exclusivo do pessoal aqui da saúde. Ela fez, eu disse, não, me sinto muito. Não é não. Certo? O prontuário é de uso exclusivo de quem quiser utilizá-lo. Principalmente se houver dúvida quanto às medicações que vão ser ministradas. Certo? O prontuário é um texto oficial preenchido por um profissional de saúde. Aliás, mais especificamente por um médico. E vocês têm o dever de obedecer ao que está lá. Agora, olhá-lo é papel de qualquer pessoa. Por favor, eu quero o prontuário. Peguei o prontuário, quando eu olhei, ela tinha passado antibiótico, tinha passado corticoide, tinha passado inclusive oxigênio. Aquele catetezinho no nariz. Aí eu olhei assim, aí tinha solicitado um raio-x do tórax, né? Aí eu olhei assim, peguei o prontuário e disse, olha, disso aqui que ela passou, ela só vai fazer o raio-x. Só, e mais nada. Outra coisa ela não toma, ela não vai tomar nenhum desses remédios aqui, ela vai fazer o raio-x e dependendo do resultado,
é que ela toma esses remédios. Mas, meu senhor, a médica passou, disse, a médica é a médica, eu sou o pai dela. É diferente. Nós temos funções completamente diferentes. A menina foi e fez o raio-x. Sabe o que deu no raio-x? Nada. Não deu nada. Eu peguei o raio-x, eu levei, peguei do técnico, eu levei ela pra bater o raio-x, né? Peguei do técnico lá dentro da sala, levei a imagem, tá aqui. Aí, como a médica inicial tinha trocado de plantão, aí eu voltei, veio uma médica nova. A médica nova foi, examinou a menina por completo, certo? E constatou. Olhou o raio-x e disse, sabe o que ela tem? Ela tem gases. Ela tá com gases. Certo? É isso que ela tem aqui na... Ela tava com febre, né? O principal motivo por eu ter ido ao hospital foi que ela tava com febre. Ela tá com gases. Tá aqui, eu tô constatando por meio do raio-x. Eu disse, sim, doutora. Aí o remédio que ela fez Luftal. Pegou o prontuário da médica anterior, riscou os medicamentos, tudinho que a outra médica tinha passado e passou o Luftal. Tomou lá, parece que foi 15 gotinhas e fomos embora pra casa. Acabou a história. E aí? Agora, por que foi que isso aconteceu? Porque papaizinho aqui sabe o que é um prontuário, sabe quais são os medicamentos que devem ser tomados. Ah, o senhor é médico? Não, mas eu sou curioso. Mas eu leio, eu pesquiso, eu vou atrás, eu converso com quem sabe, eu vou na internet, eu procuro casos, eu sigo médico, eu converso com amigos médicos. E é justamente isso que faz da gente não ser um analfabeto funcional. A minha filha ia tomar antibiótico, corticoide com 45 dias de vida, sem saber nem quais eram as consequências futuras que ela poderia ter por causa desse medicamento. Então, analfabetismo funcional é algo que pode ser irrisório, desprezível, mas que pode, inclusive, custar saúde e, quem sabe, vida. Certo? Vamos continuar aqui? Tá aqui, ó. Olha que coisa interessante aqui, ó. No meio do caminho tinha uma pedra. Ó, tá vendo aqui em cima? Aí aqui no meio do caminho, não sei o que, não sei o que. No meio do caminho, aí aqui nem isso não é mais. Agora, por exemplo, pela analogia, o que é que significa isso aqui? A mesma coisa disso aqui. Como foi que a gente conseguiu perceber isso? Pela noção de língua que nós temos. Nós somos alfabetizados. A gente tá vendo que a estrutura é a mesma. Aqui muda uma besteirinha e aqui começa a mudar completamente a língua. A língua mudou por completo. Pela noção que a gente tem aí, tá misturando russo, né, com português, porque russo não tem essas letras assim, né? Esse K, esse A, esse M, esse A. Mas se for para deduzir, a gente deduz que essa frase aqui é a mesma da primeira. Só quem tem essa noção é quem é alfabetizado. São alguns testes elementares, né? Tá aí. Analfabeto funcional é a pessoa com mais de 15 anos, olha lá, incapaz de utilizar a leitura e a escrita e as habilidades matemáticas para fazer deixa eu apagar esse negócio aqui, minha gente, rapidinho. Pronto. Para fazer frente às demandas do contexto social e utilizá-las para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida. Ó, demandas do contexto social. Preste atenção nisso aqui que eu mostrei a vocês, ó. Letramento, cultura de letramento da sociedade. É você saber utilizar o conhecimento que você adquiriu na sua vida escolar para a prática. Não trocando em miúdos, praticamente é isso. Nós não precisamos, não temos necessidade de viver uma vida intelectual. Professor, o que é vida intelectual? É aquela pessoa que vive de estudar tudo, para ensinar tudo a todos. Essa pessoa é chamada de polímata. Os polímatas são pessoas que estudam várias ciências, têm uma noção global de tudo e terminam ensinando todo mundo a fazer tudo. Mas essas pessoas, elas vivem para estudar, e muito. Nós não precisamos ser assim. Nós precisamos simplesmente não sermos analfabetos funcionais. Pronto, acabou. Nada mais do que isso. Certo? No mundo tem 781 milhões de adultos e 126 milhões de jovens. Acompanha aí. Que não possuem capacidades básicas de leitura e de escrita. Certo? O conceito da Unesco é diferente dos adotados pelo IBGE e pelo Instituto Paulo Montenegro. 60% são mulheres, né? Resultado de uma construção histórica aí de mulher que não frequenta a escola, etc. No Brasil, 13 milhões de brasileiros acima de 15 anos são analfabetos. Isso equivale à população total estimada pelo IBGE nos 3 estados da região centro-oeste, Goiás, Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul. E esses números ainda podem ficar pior. Acompanha aí, ó. Galera, eu tenho outra coisa para discutir com você aqui muito interessante, que são os níveis de leitura. É a partir disso que nós iremos atestar, primeiramente, a nossa capacidade interpretativa, que é uma das demonstrações de analfabetismo funcional. Uma das é problema com interpretação textual. Quem não é analfabeto funcional precisa ler o mundo. O que é ler, professor? É entender. Precisa compreender tudo aquilo que está ao seu redor. Quem não é analfabeto funcional precisa saber disso. Mas para isso, ele precisa aprender a ler o básico. Ele precisa aprender a ler de baixo. Certo? Dos níveis mais elementares, ler tudo para depois poder entender o mundo. Então, quais são os níveis de leitura que nós temos aí? Prestem bem atenção aqui. Certo? Primeiro nível de leitura, inclusive isso aqui pode ser utilizado, pessoal, numa gradação, numa ordem, né? Esse aqui como se fosse o nível 1, esse aqui como se fosse o nível 2 e esse aqui como se fosse o nível 3, de baixo para cima, entendeu? Aqui tem um nível, aqui tem outro nível e aqui tem um nível maior ainda. Beleza? Por exemplo, como se fosse assim. Nível explícito, nível 1 de leitura. Identificação de informações que estão claras na superfície textual. É a famosa, pessoal, identificação de informações explícitas. Esse nível de leitura aqui é um nível de leitura que de vez em quando o Enem coloca nas suas questões, né? Aparece lá, o comando da questão diz respeito a uma informação que está na cara do texto. Basta você bater o olho, ler o texto novamente, está lá, só assinalar a alternativa e tchau. Certo? Então, esse nível de leitura é o mais elementar de todos, tá? Se a pessoa não consegue identificar nem o nível explícito de leitura, ela não é analfabeta funcional, não. Ela é analfabeta absoluta. Analfabetismo funcional, ele está no nível superior, certo? O analfabetismo funcional está aqui, galera. Ó, vou marcar para vocês, ó. O analfabetismo funcional, ele está nesse nível aqui. Então, daqui para frente, se você não consegue, você é um analfabeto funcional. Ou então, se você tem sérias dificuldades, certo? De que, professor? De identificar informações implícitas, certo? Acompanha aí, ó. A famosa inferência, identificar o que não está dito por meio do que está dito. Isso aí é o que a gente deve fazer, é o que deve ser exigido da gente, né? A partir do nível 2, do nível implícito. Nós aprendemos isso no ensino fundamental, né? A gente aprende a diferenciar fato de opinião. A gente aprende a diferenciar um argumento de uma descrição. A gente aprende a diferenciar informação explícita de implícita. A gente aprende, ou deveria aprender, a ler um texto e julgá-lo e contrastá-lo com outros, que aí já é o próximo nível. Mas quem é analfabeto funcional ou não consegue chegar até aqui, ou então tem muitas dificuldades de se manter neste nível 2, certo? E o nível metaplícito, pessoal, é o nível ideal de leitura. É o nível ideal, certo? É o leitor completamente proficiente. Certo? O nível ideal de leitura, o leitor completamente proficiente, né? Acompanha aí, ó. É a capacidade de avaliar, de criticar, certo? De negar, de contra-argumentar e de relacionar o que está posto nos textos com sua realidade ou com outros textos já lidos. Então, a partir disso, a gente constata que o nível metaplícito de leitura é o nível ideal de leitura. É aquele em que você não só identifica as palavras, é aquele em que você não só consegue perceber o que está implícito por meio, claro, dos vocábulos, por meio das palavras que são utilizadas, reconhecer, por exemplo, numa notícia. Você tem uma notícia cuja classe de palavra principal é o substantivo, o nome substantivo. Muitas vezes, determinados substantivos são empregados com funções adjetivas, né? São empregados com funções adjetivas. E aí, isso, em certas ocasiões, não passa percebido, né? Não passa perceptível por essas situações. Beleza? Então, prestem muita atenção nessa questão aí, para vocês entenderem melhor.
certo? Então, olha só. E o nível, aí, não é só isso, não só também o implícito, mas o metaplícito. Então, você lê, compreender e ainda julgar. Por exemplo, você lê a informação e faz, não, peraí, isso aqui não é 100% verdade não, porque em outro canto eu já tinha lido de outra forma. Aí você vai e contrasta as duas informações. Então, quando você contrasta, primeiramente, só tem como contrastar quem sabe mais de uma coisa. Como é que você contrasta 2 textos se você só lê um? Como é que você tem capacidade de ler 2, 3, 4, 5 textos e contrastá-los? Porque você leu mais de um texto. Quem não lê não faz isso. Quem não tem acesso a outras áreas do conhecimento, a outros textos, inclusive da mesma área do conhecimento, também não faz. Também não faz. Então veja que o grau de letramento, que o analfabetismo funcional, tem tudo a ver com a experiência com leitura e com escrita que as pessoas têm, que os cidadãos têm. Beleza? Ok. Vídeo que segue. As desigualdades. Acompanhe aí a leitura. Existe uma desigualdade social que se espelha na própria desigualdade educacional. As oportunidades não são iguais para todos. Existe uma desvalorização da educação para pessoas de baixa renda, lamenta Roberto Catelli Júnior, da ação educativa, ao pensar sobre as dificuldades atuais do país acabar com o analfabetismo. Chegar à idade adulta, na condição de analfabeto, numa sociedade letrada, predominantemente urbana, grafocêntrica, falamos sobre isso ainda há pouco, é uma situação que ocorre por processo de exclusão social, que são múltiplos, que não são estritamente educacionais, opina a professora Maria Clara de Pierro, da USP, prevendo a perpetuação do quadro social. E aí vamos criar aqui a criticidade suficiente para a gente analisar essas colocações. Eu havia dito inicialmente que analfabetismo funcional se manifesta, né, nas mais diversas esferas da sociedade. Eu até dei o exemplo lá do pessoal da classe mais baixa e vai subindo de classe, vai subindo de poder aquisitivo e o analfabetismo permanece praticamente do mesmo jeito. Entretanto, é indiscutível que quanto mais pobre a pessoa for, menor são os níveis tanto de alfabetização quanto de letramento. É claro, se uma pessoa que passa pela escola, que inclusive por escolas de ponta, inclusive por escolas extremamente renomadas e com estrutura, né, com professores capacitados, com oferecimento de leitura muito intenso, né, leitura de escrita, de matemática, bom, das mais diversas áreas do conhecimento, quando uma pessoa passa por uma escola dessa, ainda assim, tem problema, imagine quem não passa. Então, é claro, é evidente que para poder melhorar, certo? A capacidade interpretativa e o nível de alfabetização da população brasileira de modo geral, é preciso investir em educação básica pública. Porque estas pessoas que pertencem à classe mais baixa, elas podem até ser analfabetas funcionais. Elas podem até não aprender a escrever o próprio nome, mas elas vão precisar trabalhar. Mas elas vão precisar garantir o pão de cada dia. E para isso acontecer, aliás, retiro o que eu disse, não é nem para isso, e isso vai acontecer de todo jeito. E aí é onde está o problema. O problema está justamente nessa minha expressão agora, ó, de todo jeito. Não pode ser de todo jeito. As pessoas não deveriam trabalhar de todo jeito. As pessoas não deveriam garantir o pão de cada dia de todo jeito. As pessoas não deveriam ensinar de todo jeito. Não deveriam bater um prego numa parede de todo jeito. Todo mundo tinha que ter formação intelectual suficiente. Eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. Eu não estou fazendo uma exigência extraordinária. Eu estou falando exigência básica. E aí o que acontece? Aqueles para os quais o Estado comumente não olha ou finge que não vê, eles vão ter que arrumar um jeito de trabalhar. Aí, quais são as múltiplas vertentes disso? Ou eles vão realmente trabalhar dignamente, no sentido, eu não vou nem falar dignamente, vamos chamar de dignamente, né?
Eu não vejo muita dignidade em quem trabalha miseravelmente, não. Mas tudo bem. Aqueles que têm o menor grau de letramento e o menor grau de alfabetização possível, eles vão ter que trabalhar. Se forem trabalhar dignamente, certo? Eles vão ingressar aí os bolsões de pobreza, trabalhar por miséria, trabalhar informalmente, porque não tem letramento nem alfabetização suficiente. Se eles optarem pelo caminho do trabalho não digno, ou seja, da criminalidade, aí o restaurante já sabe qual é. Então eu não preciso nem dizer a vocês que alfabetização, que letramento, que analfabetismo funcional tem tudo a ver com criminalidade. Tá bom? Tem a ver com outra coisa muito perigosa também que a gente vai ver agora. Preste atenção aqui. Olha só. Esses aqui são os níveis de analfabetismo, desculpa, ou de alfabetização, segundo a escala do INAF, que é o Índice Nacional, Instituto Nacional de Alfabetização. Comparativo antes e depois de revisão de 2015. Essa revisão é justamente aquela que falou sobre a questão do letramento da alfabetização, né? Então, são 4 níveis: analfabeto, rudimentar, básico e pleno, até 2011, certo? E a partir de 2015, analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente, certo? O proficiente, pessoal, é justamente aquele que está no nível metaplícito, certo? É o que está no nível 3 de leitura, que a gente havia discutido anteriormente. Normalmente, né, a sociedade brasileira, a maior parte da sociedade brasileira está aqui, normalmente, né? Daqui para baixo já é raridade. E daqui para cá, então, se não for inexistente, tira um fim muito grande. Beleza? Informações aí do INAF 2018, né? Do Índice Nacional de Alfabetização de Analfabetos Funcionais, né? Entre as pessoas que possuem os anos iniciais de ensino fundamental, mais de 2/3 permanece na condição de analfabeto funcional. Ensino fundamental. 70% do ensino fundamental é analfabeto funcional. Repare nisso. Sendo que 54% chegam ao nível rudimentar. Então, metade desse mundo aqui chega ao nível rudimentar. Aproximadamente, em cada 3 pessoas, 29%, desse nível de escolaridade podem ser consideradas funcionalmente alfabetizadas. Sendo que 21% chegam ao nível elementar, 7% ao intermediário e 1% ao proficiente. Diga aí, 1% ao proficiente do ensino fundamental, anos iniciais. Quase metade dos indivíduos que ingressaram ou concluíram os índices finais, os anos finais, do ensino fundamental atinge um nível elementar da escala. 45% chega ao nível elementar. Nesse nível, entretanto, chama a atenção que o grupo proporcionalmente maior, 49%, representa o conjunto dos indivíduos que ingressaram ou concluíram o ensino médio. Olha só, a galera aí que concluíram o ensino fundamental, anos finais, 45%, certo? Tem um nível elementar. Nesse nível elementar aqui, 49% concluiu o ensino médio. Isso significa o quê, galera? Vamos analisar aqui. Se, 45% terminam o ensino fundamental com nível elementar de alfabetismo funcional, certo? 49% destes mesmos 45% terminam do mesmo jeito. Ou seja, não evoluem no ensino médio em nada. A outra metade, 1%, termina com um nível mais satisfatório, que é chamado de proficiente. Beleza? Apenas 45% dos entrevistados, terceiro tópico aí, chegaram ao ensino médio. Situam-se nos 2 níveis mais altos das escalas de alfabetismo do INAF, mostrando que o fato de terem frequentado a escola não assegura, olha aqui, não assegura que tenham suficientes habilidades para fazer uso da leitura e escrita em diferentes contextos da vida cotidiana. Vamos analisar isso criticamente daqui a pouco, viu? Porque para a gente não estar com papo de que, para a gente não achar, não escolher o Judas, o indivíduo, o aluno ou a aluna, e dispensar professor, escola, né, material, contexto da modernidade. A gente não pode dispensar nada disso, viu?
Quanto aos que ingressaram ou concluíram o ensino superior, 96% são considerados funcionalmente alfabetizados, mas apenas 34% alcançaram o nível proficiente. Tá certo? Vamos embora, vida que segue. O grupo de analfabetos funcionais reúne os analfabetos absolutos, que assinam o nome com dificuldade, mas conseguem eventualmente ver preço de produto. Conferir troco, ligar para um número de telefone, identificar um ônibus pelo nome. E os rudimentares, que só leem o suficiente para localizar informações explícitas em um texto curto, sabem somar dezenas, mas não conseguem identificar qual operação matemática é necessária para resolver um problema, por exemplo. Olha que coisa curiosa. Aquele caso que eu falei a vocês, do professor que recebe a ligação do pedreiro pedindo para calcular a área da parede para comprar a quantidade de cerâmica certa, é um caso, minha gente, de analfabetismo funcional rudimentar. De nível de analfabetismo, de alfabetização, desculpa, de nível de alfabetização rudimentar. Certo? Entendeu como é que funciona aí? Ó, os analfabetos absolutos não é somente aquele que não sabe escrever o seu próprio nome. Certo? Ele sabe escrever o próprio nome, com dificuldade. Sabe ver um preço de um produto, entendeu? Conferir um troco, ligar para um telefone e tomar um ônibus. Nos rudimentares estamos justamente nós que passamos por esses problemas. Beleza? Olha só. Esse aqui é outro problema gravíssimo. Isso aqui, galera, é a relação perigosíssima que existe entre analfabetos funcionais e disseminação de fake news. Olha para essa tabela aí, vamos conferir. Redes sociais de que participam. Olha o azulzinho aqui, analfabeto funcional. Olha o verdinho, um proficiente. Certo? Então, os proficientes participam maiormente de Facebook, participam de Instagram, participam de WhatsApp, participam de Skype, participam de Snapchat, participam de Twitter. Certo? O verdinho lá. Eles são a maior parte em todas essas redes sociais. Na menor parte está um analfabeto funcional. Aqui, na menor parte. Só que isso tem um impacto, assim, fortíssimo. Fortíssimo. Preste bem atenção nisso aqui. Os proficientes, isso não está nesse dado, certo? Nesse gráfico aí. Isso é uma reflexão que eu fiz. Os proficientes são maioria, mas a função das redes sociais na vida de um alfabetizado proficientemente, a função é outra, completamente diferente da função na vida de um analfabeto funcional. Por quê? Muito embora os números aí neste gráfico, muito embora estes números sejam menores para os analfabetos funcionais, eles tomam as redes sociais como sendo a única fonte de informação e, pior, de conhecimento de suas vidas. Qual é o resultado disso? Disseminação em massa de fake news. Certo? Já no WhatsApp, acompanha aí, quase não há diferença de uso entre os grupos divididos por nível de alfabetização. Sabe por que isso? Porque o WhatsApp tem menos funcionalidade do que o Facebook e do que o Instagram. O WhatsApp manda mensagem, áudio, né? Preferencialmente o áudio lá, para quem não sabe, quem tem dificuldade com escrita, manda áudio, né? Tem a digitação, ler e receber mensagem, assistir a vídeos, escutar áudios, tchau. Facebook não é assim. Instagram não é assim. Tem mais funções. E justamente por causa disso é que dificulta a sua manutenção. Né? Porque a pessoa tem menos conhecimento, tem dificuldade para ler, para identificar onde estão as coisas. É geralmente analfabeto digital também. Ok? Enquanto 92%, acompanha aí os slides,
Enquanto 92% dos analfabetos funcionais enviam mensagens escritas, o índice é de 99% entre os alfabetizados. A maioria é áudio, né? 84% dos analfabetos funcionais compartilham textos que os outros usuários enviaram. Já 82% dos alfabetizados fazem isso. Certo? Um dos reflexos do baixo nível de alfabetismo do contexto digital é que estas pessoas ficam mais vulneráveis à desinformação. Especialmente memes, imagens manipuladas e usadas em contexto falso, segundo Christine Nigesi Bragaio, vice-presidente de comunicação do The New Literacy Project, né? O novo projeto de letramento. Literacy aqui é letramento em inglês, certo? Preste atenção. Essa é uma relação interessantíssima para vocês fazerem nos textos de vocês. A relação entre fake news e analfabetos funcionais, certo? Os analfabetos funcionais, eles têm maior capacidade de transmitir fake news, ok? Além de que, eles têm menor capacidade de desfazer uma fake news. Os alfabetizados têm maior capacidade. Beleza? Agora eu quero conversar com vocês aí de modo bem detido nesta questão. De modo bem detido. Certo? Cuidado. O analfabetismo funcional não se resolve com excesso de leitura. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas propostas que eu passei para vocês, na proposta, aliás, que eu passei para vocês lá no curso, falando sobre analfabetismo funcional e analfabetismo absoluto, né? Eu me deparei com muitas propostas de intervenção, ok? Muitas propostas de intervenção, me deparei, tá? Solicitando o aumento, a disseminação de bibliotecas públicas, de acesso da comunidade mais baixa à leitura. Isso é ruim, professor? Eu não falei que era ruim, eu não disse isso. Não coloco palavra na minha boca, eu não disse que era ruim. Entretanto, pode até não ser ruim, mas a eficácia é muito relativa. Não adianta você ter bibliotecas e mais bibliotecas abertas, com livros que não acrescentam em nada no intelecto das pessoas, com profissionais que não sabem explorar a leitura, e agora, veja só, agora começou o momento que eu falei a vocês, agora começou o momento em que a gente vai pegar a culpa e vai começar a descentralizar. Vamos sair da falta de interesse do aluno, vamos sair realmente da preguiça do aluno, vamos sair do marasmo do aluno, que é uma verdade, certo? Vamos sair disso e vamos começar agora a pegar aí o balde de água e começar a molhar todo mundo, né? Nível das obras. Nível das obras. Não adianta, acompanha aqui, ó. Qualidade de leitura é mais importante que quantidade. A humanidade nunca leu tanto na vida quanto atualmente. Também nunca foi tão burra. Minha gente, a gente nunca foi tão burro. A gente nunca teve tanto emburrecimento. E outra coisa, emburrecimento processual. É um processo de emburrecimento. Quanto mais você estuda, quanto mais você passa o tempo na escola, mais burro fica. Por que isso acontece? Que molesta é isso? A qualidade da leitura é uma destas testemunhas, é uma destas provas. Quais são os nossos best-sellers? Já foram conferir? Já foram conferir? Eu nunca mais olhei agora desses dias. Mas a última vez que eu vi, e não deve estar diferente disso, depois eu dei uma conferida aí, geralmente livros de autoajuda ou livros destes coaches financeiros que enriqueceram do dia para a noite e quer fazer todo mundo ficar rico junto. Certo? Fazer o cara ficar rico sem dar um prego numa banana. Fique rico não sei quanto. Seja foda. Trabalhe pouco, ganhe muito. Pronto. São os best-sellers que nós temos na sociedade. São os best-sellers. Os mais comprados. E, consequentemente, devem ser os mais lidos, né? Porque best-seller não é mais lido, não é mais comprado, né? Então lá, best-sellers, inclusive, internacionais. Ou então, livros voltados à religiosidade. Isso é um termo de quê? Sociedade doente psicologicamente. Certo? A procura de ficar rico sem trabalhar. Beleza? Sem esforço individual e com a qualidade de leitura, minha gente, que pelo amor de Deus. O que é, em que é
em que é que um livro que lhe auxilia no mercado de ações vai contribuir com o seu intelecto e com o aumento do seu grau de letramento? Em que é? Me diga aí. Ah, professor, mas eu vou ficar expert em economia. Em economia. Isso vai mudar o quê no seu grau de alfabetização funcional? Em nada. Você vai permanecer um analfabeto funcional. Só que você vai ser um analfabeto funcional que entende economia. Pronto. Acabou-se. O nosso objetivo aqui não é esse. O objetivo do Brasil não é esse. Não é ter grandes experts. Eu sou doutor em apertar um parafuso. Acaba falando um doutorado em apertar um parafuso. Quem inventou o parafuso tem menos reconhecimento social e tem menos dinheiro do que quem ensina a apertá-lo. Quem inventou o parafuso, ninguém nem sabe quem é, porque ele é o criativo, ele é o cara que desenrolado, é a mulher desenrolada e ninguém sabe nem quem é. Agora, eu faço um mestrado, termino um curso, faço um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, faço um concurso para a universidade pública e vou ganhar pelo menos 10 mil reais por mês como professor da universidade pública, pós-doutor em apertar a cabeça de parafuso sextavado. Quem inventou o parafuso, o criativo, porém com pouco papel de currículo, esse aí, para ganhar 2 salários mínimos faz esforço. Tá me entendendo? Com isso, mais uma vez, eu não quero cometer a injustiça que muitas vezes se comete, certo? Por parte, inclusive, do governo e dos críticos, de dizer que todo professor universitário é analfabeto, de dizer que todo professor universitário é vagabundo e que todo professor universitário tá lá de favor. Não. Graças a Deus, a maioria é competente. Graças a Deus. A maioria, de fato, estuda e contribui para a sociedade. Só que ainda existem muitos que não fazem isso. E pior, existem milhões que estão fora e que poderiam contribuir muito mais. Porque são pessoas mais estudiosas, que têm acesso a uma vastidão de conhecimento e que não se apegam àquele papel e àquela estabilidade financeira a partir dessa ocasião. Então, o nível de leitura é muito mais importante do que a quantidade. No começo da aula, agora eu vou retomar o que eu falei no começo da aula, que eu me lembro que eu falei sobre isso com vocês. Eu já me deparei, e até hoje me deparo, é porque com esse momento de pandemia, isso diminuiu mais. Mas aí aluno que me procura faz, professor, olha a lista de livros que eu li. Aí colocou lá. O cara num ano, uma menina, um rapaz, em um ano, leu 45 livros. Dividido por 12, você leu aí aproximadamente 4 livros por mês, aproximadamente 1 livro por semana. E muitas vezes esses livros são romances. Aí quando eu vou ler a lista, tá lá, certamente, a saga de Harry Potter toda, Diário de um Banana, tá lá no meio da história também. Paula Pimenta, tá lá também no meio da história. Livros de conotação praticamente infantil, certo? Poeminhas de escritoras preocupadas em difundir determinadas ideologias. Poemas que são de um engajamento social muito forte, mas de uma qualidade minuta. E essa pessoa, orgulhosa, obviamente, pela quantidade de livro lido, se você for conversar com ela e aprofundar com ela 2 dedos, além da margem, da visão que ela tem, ela já não sabe falar mais. Dificilmente vai saber falar mais. Sabe por quê? Porque leu de mais e de menos ao mesmo tempo. De mais quantidade e de menos qualidade. Segundo tópico, leitura e análise de clássicos ainda são, viu? Esse aí não era para estar aí, não. Leitura e análise de clássicos ainda são as mais importantes ferramentas contra qualquer problema intelectual de um ser humano sem distúrbios de aprendizagem. O que eu estou querendo dizer com isso? E aí, ainda há pouco eu estava falando, né? Qualidade de leitura e ter quem saiba trabalhar. Sabe qual é o próximo problema? Sabe em quem é que vai respingar a próxima água da culpa que eu estava dizendo a vocês, né? Do balde d'água que a gente jogou? No professor, na professora. Minha gente,
Você não tem ideia da quantidade de professor que vocês têm, de professores, que nunca leram nada na vida. Nada. Você não tem ideia da quantidade de professores que tá dando a você aqui em 2021. 2020, né? Não vou botar o carro na frente dos bois ainda não. Você não tem ideia da quantidade de professores de vocês que estão lhes dando aula em 2020 e que o último livro que eles leram, se tiver menos de 5 anos, não me dando. Livro da área, viu? Livro da área. Se eles leram o último livro nos últimos 5 anos, eu rasgo meu diploma. Certo? Outra coisa, capacidade crítica. De ler e de mostrar ao aluno o caminho certo para a interpretação, para o aprofundamento. Agora procure o professor que sabe fazer um quadrozinho colorido, e um esquemazinho, e um resumo. Procure. Procure para você ver quantos tem. Um monte, homem. Um monte. Procure professor que sabe pegar uma regrazinha, um macete, uma dica, fazer uma paródia tocando um violão e você pegar a regra assim, num passe de mágica. Tem outro monte. Agora procure um professor que tire você dessa lama chamada analfabetismo funcional. É difícil você achar. Sabe por quê? Porque ele é um. Porque nem ele sabe ler. E a partir disso, você constata isso a partir justamente, minha gente, disso aqui. Da leitura dos clássicos. Quase não. Todos os analfabetos funcionais se recusam a ler um clássico. Nunca leram um clássico. E tem raiva dos clássicos e de quem lê. Quando você pegar alguém, algum professor, algum profissional, que não gosta e que diz que clássico não presta, pode chegar, não vá dizer não que é para não faltar com respeito, mas pode ficar ciente de uma coisa, esta pessoa é um analfabeta funcional. Certo? Sabe por quê? Porque no clássico, e o nome clássico não é de graça não, o clássico, pessoal, recebe esse nome porque ele está bem próximo do que ocorreu aonde? Na Antiguidade Clássica. Professor, e por que é que a Antiguidade Clássica é tão aclamada, é tão babada? Por que uma coisa, quando ela é famosa, quando ela é de alta qualidade, chamam de clássico? Porque se aproxima do que foi feito naquela época, cujos valores eram pautados na beleza, na harmonia, na verdade, nas virtudes, na busca pela salvação. Minha gente, pelo amor de Deus, a educação clássica, a literatura clássica, ela era produzida com várias finalidades. Uma delas era de ser salvo, de não ir para o inferno. Porque produzisse uma coisa tão bonita, tão bem feita, que Deus ficava satisfeito. Aí você diz, mas professor, mas os escritores clássicos, eles eram pagãos. Eles eram antropocêntricos, eles não eram teocêntricos, eles tinham as suas devoções. Eles podiam não devotar o Deus unigênito, né? O Deus Trindade, que só veio ser Trindade depois do nascimento de Cristo, evidentemente. Mas eles tinham os seus objetivos de salvação. Certo? Então isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que a educação, a literatura clássica, a arte clássica, ela era tão bem feita, e depois ela ficou assim, absurdamente mais bem feita pelo Renascimento. O Renascimento conseguiu superar a Antiguidade Clássica. É foda dizer isso, né? Mas é verdade. Conseguiu superar. Por quê? Porque o objetivo era outro. O objetivo era você produzir arte de um modo o mais bem feito, o mais perfeito, o melhor possível. Então, quando algo recebe o status de clássico, é porque é muito bem feito. E para coisas belas, bem feitas, requintadas e de alto nível, não tem relativismo. Ou é ou não é. Isso parte da linguagem. Ora, como é que você vai adquirir vocabulário, minha gente? Com linguagem moderna. Como é que você vai adquirir vocabulário com internetês? E olha que eu nem sou lá esses críticos todos do internetês não, viu? Eu tenho ciência, inclusive eu já escrevi um artigo científico sobre isso, eu tenho ciência de que você pode escrever em internetês e que você pode também, ao mesmo tempo, escrever em normal padrão.
Eu tenho ciência disso, eu não sou imbecil, não. Mas há, inclusive, quem nem admita isso, que haja essa confluência aí de interesses. Mas o que é que o internetês tem a dar intelectualmente a uma pessoa? O que é que linguagem neutra, todas... O que é que a linguagem neutra, né? Todas e todes tem a acrescentar na vida de uma pessoa intelectualmente? O que é que uma obra escrita de um fôlego só, sem comprometimento, com nada de alto nível, tem para acrescentar intelectualmente para uma pessoa? O que é que uma obra que não faz você viajar, imaginar, criar, navegar no mundo, estudar história, filosofia, o que é que uma obra dessa, tem a acrescentar intelectualmente para você? Me diga. Absolutamente nada. Certo? Você pode até não gostar do que eu estou dizendo. Ah, o senhor é preconceituoso, o senhor é patriarcalista, o senhor é machista. Eu estou falando a verdade. Coloque lado a lado, frente a frente, numa prova de conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais, viu? Certo? Coloque lado a lado, frente a frente, na prova de conhecimentos gerais. Uma pessoa que tem conhecimento de alta cultura e uma pessoa que tem conhecimento apenas daquela cultura restrita a que ele se destina. Da educação moderna, ou da chama de cultura de massa, né? Ou da cultura de massa, e veja quem sai melhor. Ou então vá para o exame larga escala, bota para o Enem, coloca para o Enem, vá no concurso público. Aí você vê quem dos dois é que passa, e quando os dois passarem, quem é que passa na posição mais aceitável? É justamente quem foi atrás do que é de alto nível. Não se regule por baixo. Quer contemplar a modernidade? Contemple. Mas primeiro você vá no pai. Você vai em quem deu origem a tudo isso. A nossa civilização, ela parte da antiguidade clássica. A nossa civilização, o berço cultural dela é o clássico. Por que você não conhece isso? Agora, aí o que acontece? Por que não conhece? Ah, professor, eu não sabia. Ninguém nunca me indicou uma obra clássica. Tá vendo aí? A culpa é de quem? Do professor. É da escola. É do professor que se recusa. Eu conheço professores que se recusam a passar um clássico da literatura para um aluno. Ah, não, meu aluno ele tem que conhecer a modernidade. Ele tem que conhecer aquilo que faz parte do momento que ele nasceu para frente. Eu digo, oxe, agora deu a moléstia. É por causa disso, homem, que a gente não tá. Nós temos professores, e muitos espalhados pelo Brasil, que estão preocupados em mudar o cenário político brasileiro e não estão preocupados em aprender a ler. Nós temos vários professores. O que eu estou falando aqui pode, inclusive, pegar muito mal para mim, aí, por professores, por alunos, achando que eu estou subvertendo a profissão. Eu estou falando para o bem de vocês. Não adianta você querer mudar o mundo sem mudar a sua casa. Não adianta você querer ser um revolucionário se você não sabe ler. Pelo amor de Deus. Então, para combater o analfabetismo funcional, não adianta ter quantidade de leitura, tem que ter qualidade, tem que ter quem demonstre isso. Vamos agora mudar o culpado. O sistema. O que é que o Enem exige de vocês? Exige um conhecimento enfileirado, sistematizado, para assinalar a alternativa, para responder questões em menos de 3 minutos, para passar numa prova, para escrever uma dissertação argumentativa, um texto que deveria ter uma grande responsabilidade de dissertar, de argumentar, de resumir, de propor, de trazer repertório sociocultural, de ter conhecimento da realidade. Veja bem, veja bem. Aí o cara tira 960 numa prova dessa, 980, 1000 que seja. Entra na universidade e no primeiro trabalho que a professora, que o professor passa, não sabe escrever um resumo, não sabe escrever uma resenha, que é um gênero que foi aprendido lá no ensino fundamental. Essa pessoa é o quê, se não for analfabeto funcional? Ah, professor, eu passei meu ensino médio todo escrevendo dissertação argumentativa. Por isso mesmo, homem. É por isso mesmo que você é analfabeto funcional. Porque você só está aprendendo para uma função, a função de passar na porra da prova.
Você não está aprendendo para aprender, para ser um cidadão múltiplo, para ser uma pessoa eficiente. Você está aprendendo para passar na prova. Aí lá na universidade você vai estudar para passar na prova. Aí você vai terminar o seu curso para ter o certificado. Aí você vai entrar no mercado de trabalho para ganhar dinheiro. Aí você vira um assassino. Um assassino de reputação. Um assassino de pessoa, de vida mesmo. Você vira um assassino de psicológico de cliente. Você vira um assassino de mercado. Você vira um assassino de sonho. Terceiro tópico. Falta de concentração e hábitos culturais, estilo de música que ouve com frequência, e entretenimento que se acompanha em nível de intelectualidade das pessoas com quem se convive. São determinantes para atingir maiores graus de letramento e de inteligência. Galera, pode parecer brincadeira, mas o que você usa para se concentrar, a sua falta de concentração ou o seu excesso de capacidade de se concentrar depende intrinsecamente dessas questões aí. Primeiro, estilo de música que ouve. Que tipo de música você ouve com frequência? Só ouve batidão? Só ouve dance? Como é que você quer se concentrar se o tempo todo o seu cabeça está latejando por causa de uma música eletrônica? O cérebro absorve, minha gente, isso. E ele absorve e fica remoendo dentro da sua cabeça. E você se senta para ler um livro, você não consegue ler 10 minutos. Porque tem gente que passa o dia escutando a mesma música, o mesmo artista, e aquela coisa perturbando o juízo da pessoa. Como é que você quer sustentar para ler alguma coisa? Não dá. Não contribui com a elevação intelectual. Entendeu? Aí veja. Entretenimento acompanha. Você acompanha o que como entretenimento? Ah, eu maratono série da Netflix. Ah, eu assisto programa de televisão. Quais? Eles contribuem com o que intelectualmente para você? Qual o nível de linguagem utilizado por esses programas, por essas séries? Qual é o nível de verossimilhança que as séries que você acompanha traz para a sua vida? Você consegue extrair dessas séries que tipo de conhecimento? Aliás, você usa o conhecimento que você acompanha no entretenimento? Você usa esse conhecimento? Sim ou não? Se você não usa, tá acompanhando só para passar o tempo, né? Ok, tudo bem, isso não é nenhum problema. Agora, não viva de passar tempo. Todo mundo tem que ter um momento no dia, na semana, para poder não fazer nada ou para fazer alguma inutilidade. Tem que ter, mas ninguém pode viver de inutilidade. Sabe quem é que faz isso com a gente? Destrói a nossa capacidade cognitiva? As redes sociais. Minha gente, a capacidade que as redes sociais têm de prender você na frente de uma tela é impressionante. A quantidade de tempo, deixa eu apanhar aqui a caneta, Caio. A quantidade de tempo que você passa na frente de uma tela, vá naqueles relatórios que aparecem semanalmente, geralmente é na segunda-feira que aparece o relatório, segundo relatório da semana. Ele vai dar a média de tempo que você passa no celular. Depois vai dar a proporção por cada aplicativo que você usa. 5 horas por dia, 5 horas e meia, 4 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas por dia, o cara passar 30% do dia no telefone, meu velho. Olhando em rede social, rolando o feed do Instagram, olhando a história do povo, dando conta de uma vida que não é a sua e a sua piorando, e você ficando mais burro e achando que está abafando. Cuidado. Cuidado que um dia você vai ter conta a prestar desse conhecimento que você está perdendo e pode ser que seja tarde. Aí você não pode reclamar. Certo? Então tenha muito cuidado com isso. Por que é necessário combater o analfabetismo funcional? Né? Garantir direitos, obviamente, né? Você precisa garantir os direitos. Quem não tem um bom grau de letramento, de alfabetização, não tem acesso a todos os direitos. Acesso à cultura letrada, indiscutivelmente. À sociedade da informação. À cidadania plena, certo? À participação social e política. Ao leque de oportunidades de trabalho digno, responsável e criativo. Resumindo, você precisa de ser alfabetizado funcionalmente para poder viver. Você precisa para poder viver, porque isso aí é sinônimo de viver e viver bem.
certo? Então usem as coisas, usem o conhecimento, minha gente, para o bem de vocês, para o aumento da intelectualidade. Hoje a gente vive um ataque à intelectualidade, um ataque ao conhecimento, certo? O bom hoje em dia é atingir, é bater boca, é apontar lado político. Agora ler, estudar e sentar a bunda na cadeira e se concentrar, ninguém quer, ninguém sabe, ninguém pode, nem os professores. Por isso que a gente vive na sociedade que a gente vive. Vamos dar um exemplo aqui de texto? Vamos ver aqui alguns trechos de texto que trabalharam sobre essa temática. Olha aqui um parágrafo argumentativo. Primeiramente, é perceptível que a ausência de eficiência das políticas públicas é um fator gerador da problemática. Nesse sentido, de acordo com a Constituição Federal de 88, todos os habitantes do Brasil possuem direito à educação básica obrigatória, de qualidade e que englobe conhecimentos essenciais como a leitura, a escrita e a interpretação. Mas, apesar de tais garantias, pela Constituição Cidadã, odiernamente, não está havendo o cumprimento efetivo delas. Consequentemente, a população sofre com problemas de ensino básico. Desse modo, esse fato é evidenciado em uma pesquisa realizada pelo Ministério da Educação em 2019, na qual consta que 6,6% dos brasileiros são analfabetos e, segundo o IBGE, 70% deles são funcionais. Então, aqui está dizendo, qual foi a estratégia argumentativa, professor? Foi a oposição, aqui marcada pelo MAS. Lançou mão do que a Constituição disse, certo? Tem direito à educação básica obrigatória, de qualidade, né? E que englobe conhecimentos essenciais como a leitura e a escrita e interpretação. E apesar de tais garantias, né, tá aí, não está havendo o cumprimento efetivo delas, né? O cumprimento efetivo, né? E aí aparece a relação de efeito. Aqui onde tem esse consequentemente, né? Aparece a relação de efeito. Diz a causa, tá certo? Que é a questão do descumprimento da Constituição obrigatória, né? Qualidade. Ó, de qualidade, né? Sofre com problemas do ensino básico e aí exemplificação a partir de repertório sociocultural. Estes dois dados aqui, eles servem para exemplificar. Ok? Mais uma vez, é válido fazer referência, primeiramente, ao educador e filósofo Paulo Freire, o qual afirma que se a educação sozinha não é capaz de transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade mudará. É indubitável que a educação é um fator imprescindível para a ocorrência de melhorias no corpo social. Contudo, a má qualidade, olha aqui a causa, do sistema educacional brasileiro, com professores acomodados, livros em péssimas condições de uso e infraestrutura precária, faz com que os indivíduos tenham cada vez menos interesse pelos estudos, originando um país com altíssimos índices de analfabetismo funcional. Por conseguinte, há também um aumento na marginalização, olha o que eu falei a vocês, ó, na criminalidade, já que esses são os caminhos que os jovens optam por seguir quando não há incentivo à educação. Então, ó, eu falei a vocês ainda há pouco, criminalidade e marginalização são consequências de uma educação mal formada e, sobretudo, de analfabetismo funcional. Pessoas que vão para a escola e não têm condições de ingressar no mercado de trabalho porque não têm competência para isso, porque não aprendeu o suficiente e olham para a educação e dizem, não serviu de nada. Porque eu fui para a escola, você foi para a escola e não aprendi porra nenhuma, que moléstia eu quero na escola. Você ligou aí ou não? E aí, em primeira análise, um fator que contribui para que haja necessidade de lidar com o analfabetismo é o impasse na procura do emprego. Sob esse viés, de acordo com o IBGE, cerca de 13 milhões de brasileiros reconhecem letras e números, mas são incapazes de compreender diferentes gêneros textuais e realizar contas mais complexas. Como é que trabalha desse jeito? Nesse sentido, tais indivíduos que possuem baixo nível de letramento são aqueles que ocupam os cargos profissionais menos remunerados e mais valorizados. Assim, tal situação prejudica tanto o desenvolvimento intelectual quanto o profissional do indivíduo. Ocupar cargos, minha gente, profissionais menos remunerados e mais valorizados, isso aqui, né, pode levar à informalidade. Pode levar à informalidade. E aí, consequentemente, você não vai ter um emprego digno e, consequentemente, você não vai ser um cidadão completo. Beleza? Então, esses trechos aí, eles foram ilustrativos, né,
do que a gente pode discutir acerca deste tema. E aí, galera, eu quero finalizar aqui minhas palavras, agradecendo a vocês por tudo aquilo que a gente venceu este ano. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham gostado desta nossa reta final, né? Fiquem com Deus, feliz ano novo, um ano 2021 com muitas realizações e principalmente muito diferente de 2020, deste ano, sem dúvida, o ano mais atípico do nosso século até o presente momento, né? Então, muito obrigado, né? Em nome de Normando, em nome do nosso curso, eu agradeço demais e peço a vocês que sempre nos tragam aí as impressões que vocês tiveram do nosso curso. Tenham todos um feliz 2021 e um abraço. Até mais.